Então, primeiro eu vou pedir assim para você se apresentar quem você é enfim, explicar quem que você é rapidamente. Eu sou o Nicolás Rios, sou chileno, sou jornalista chileno. Eu trabalhava, agora estou fazendo o meu Masters em inovação digital da mídia aqui em New York University. Em Chile eu trabalhava como news anchor em CNN Chile. Legal. Nicolás, tem como a gente explicar de uma forma resumida por que é que essas manifestações estão acontecendo no Chile há tanto tempo? Já mais quase um mês, né? Um, o principal motivo, acho que é a inequidade em Chile. Chile não é o país mais que tem mais inequidade, desigualdade em América Latina, é o Brasil. Uhum. É bem muito mais a diferença de pessoas com dinheiro como os pobres é muito maior. É quase é, não é não é duas vezes, mas é muito maior em Brasil, Colômbia, México que no Chile. Mas Chile tem per capita o ingresso per capita é maior que no resto da América Latina. E aqui isso acontece só porque Chile tem a maioria da população com cartão de crédito. Eles estão têm crédito nos bancos, têm crédito nas lojas de departamentos, las department stores. Um, então, tem muitas pessoas que têm acesso a coisas materiais, mas as pessoas têm, mês tras mês, eles estão devendo dinheiro. Então, tem a saúde a saúde pública é bem ruim no Chile. A educação pública não é de graça em Chile. A Universidade do Chile, que é a universidade pública a maior do Chile, para um estudante tem que pagar 500, 600 dólares mensuais para ir para a faculdade. E tem também, as universidades privadas são boas, a saúde privada é boa. Então, tem privatização de tudo, da vida inteira. E aqui, isso, isso, é, é, isso faz um sentimento de que a elite do Chile fica com tudo. E os números falam certinho. The one richest the richest 1%, 1% mais rico. 1% mais rico, conseguiu 30% do dinheiro do Chile. Uhum. E outros 70% tem que repartir na população inteira. Então, em Chile tem uma classe média muito, muito grande. Os pobres não são muitos em Chile. O número de pobres em Chile é o mais pequeno da América Latina. Mas tem uma classe média que está bem perto da pobreza, porque tem que fazer crédito para comprar tudo, para estudar, para ir para o médico, para qualquer coisa. Então, nos números macroeconômicos, Chile não tem muito, quase não tem pobreza. Nos números, Chile quase não tem desemprego, mas na vida real, se você é classe média, você pode ter uma vida normal, mas se você fica com um câncer, se você não tem emprego, se acontece qualquer coisa na sua vida, se a sua mãe fica doente, a família inteira fica bem perto da pobreza. Então, a economia chilena, que é bem conhecida pelo sucesso, é está bem perto de não ser real, não ser real também. Fica pagando coisas com crédito, fica acessando coisas com dinheiro que tem que pedir prestado, né? E Chile é parte da OCDE, que é como clube dos países desenvolvidos, developed.
Então, Chile, na OECD, é o país com maior inequity. Desigualdade. Então, Chile, na OECD, é o país com maior desigualdade. Então, o Chile, a classe política de esquerda e direita tem falado para a população que Chile agora é o OCDE, Chile está indo no caminho certo, mas Chile não deveria ter comparação com Latinoamérica, Chile tem que se comparar com Estados Unidos, New Zealand, Europe, os países desenvolvidos, mas se você compara o Chile com os países desenvolvidos, Chile é antes da ação, antes da repartição do Estado, after taxes, before taxes, Chile é igual desigual que Finlândia, mas after taxes, depois da ação do Estado, dos impostos, né? Chile é quase duas vezes mais desigual que a Finlândia. Então tem um relato, tem a classe política tem falado por 30 anos desde que o Pinochet saiu, mas tem a vida real. E o que acontece na política chilena, eu acho que é o que acontece também nas classes de elite em Brasil. É uma classe de elite muito pequena. Em Chile, 1% conseguiu 30% da riqueza do país inteiro, mas aquele 1% em Chile também é o dono da Big Corporation, de empresas grandes, e também é é a cabeça da igreja, e a igreja, inclusive do futebol, e da mídia também. Então, aquele 1%, o dado mais interessante é que de todos os ministros de Sebastião Pinheira, eles são 70% do gabinete ministerial do Sebastião Pinheira, eles foram só para 5 escolas secundárias. Eles são companheiros de aula quando eles eram crianças. Então, não tem diversidade. Todo mundo no gabinete ministerial de Sebastião Pinheira mora em 3 distritos de Santiago, foram para 2 universidades, e eles não têm experiência do resto do país. E eles também são as pessoas que controlam as empresas grandes, as mesmas pessoas, a igreja, o futebol e a mídia. Então, quando tudo começou quando o bilhete do metrô subiu. Mas isso já foi um mês atrás. Mas isso que eu ia perguntar. As manifestações continuam, né? Enfim, teve a história do metrô que começou, a gente acompanhou aqui no Brasil, e aí eles reviram, né? Voltaram atrás no aumento do metrô e elas continuam. Por que continua? Continuam porque o metrô no Chile, o dia depois das manifestações pelo metrô, o hashtag não são 30 pesos, são 30 anos, foi tendência. Não são 30 pesos chilenos, que é 1 centavo de dólar, são 30 anos. 30 anos é que é o tempo que a gente tem tido democracia. 30 anos desde o ditador Augusto Pinochet. Então, são 30 pesos, não são 30 pesos, são 30 anos, e os responsáveis disso é 22 anos da esquerda, 8 anos da direita. Então, é uma demonstração de cansaço contra a classe política, que a classe política, todo mundo são da elite do 1%. A diferença, o que aconteceu agora, eu acho, é que você tem em Chile uma esquerda e uma direita que são da 1%, mas a esquerda, no governo anterior, eles estavam
tentando fazer educação de graça nas universidades do Estado. E é a direita que estava tentando fazer o bloqueio disso. Então, agora que você tem uma direita que está em contra da educação de graça, que estava fazendo uma reforma dos impostos para que ia ter um benefício bem grande para as pessoas ricas com dinheiro. E também que o ministro da Economia, 2 dias antes da subida do bilhete de metrô, diz: tá, mas se você não quer ser afetado pela subida do bilhete de metrô, então tem que acordar mais cedo para ter o preço não tão caro. Isso foi um detonante muito grande, porque tem uma pessoa que tem o seu sobrenome ligado à elite, que está dizendo para o povo inteiro: acorda mais cedo, né? Então, quando aconteceu os incêndios, os fires, como as estações de metrô, a população inteira estava: hey, não é sobre o metrô o descontento da população, são 30 anos de abusos. No governo da presidente Michelle Bachelet, ela estava tentando puxar pela educação gratuita, mas no mesmo tempo o esquema de corrupção mais grande da política chilena foi conhecido. O governo da direita e da esquerda foram financiados ilegalmente com dinheiros que não estavam sendo... eles estavam tentando financiar a política de um jeito ilegal. Sim, foi como aqui no Brasil. Então, Chile é um dos poucos países em América Latina que não foram afetados pelo Odebrecht ou OAS. Mas, no mesmo tempo, você teve se conheceu pelo jornalismo que a política inteira, inclusive a presidente Bachelet, aparentemente, não tem provas, mas aparentemente, eles eram as empresas estavam dando dinheiro para os políticos de um jeito ilegal. Então, o que a presidente Bachelet fez é que ela fez um bloqueio para a justiça poder investigar, né? Então, o desprestígio da política, da classe política, dos políticos inteiros, estava de antes de Sebastião Pinheira. Mas agora também tem um governo que é bem de elite, falando que você tem que acordar mais cedo se você não quer ter o efeito do metrô. E que a causa da subida do metrô é o preço do dólar, é qualquer coisa. Mas, e o Chile também é bem caro. Chile tem preços... Eu estou morando aqui em New York e o supermercado aqui em New York é igual de caro que em Chile, mas aqui em New York o salário mínimo mensual é quase $2.000. Em Chile é $400. E o supermercado é igual de caro. Chile temos preços que de Madrid. E em Madrid o salário mínimo é 1.000 euros. Chile tem $400. E com quase perto de 50% da população ganha o salário mínimo. Então, tem 50% da população que nominalmente não é pobre, mas está bem perto da pobreza. E quando, no mesmo tempo, você tem um ministro da Economia que diz para você tem que acordar mais cedo, e tem também a classe política inteira que foi financiada ilegalmente, mas inteira, do presidente para baixo, todos os outros presidentes também. Quando tem a classe política inteira que estava salvando a classe política inteira também, não? Estavam salvando-se eles. Então, a justiça... Em Chile, a gente fala, a justiça tem uma justiça para pessoas ricas, tem justiça para pessoas pobres. Então, a gente ficou cansada disso.
e o problema agora, porque as manifestações continuam, é que o presidente não está respondendo às demandas sociais. E se você, eu estou falando isso com muitos periodistas. Não estou escutando. Desculpa, eu desliguei o mudo. Essa é a pergunta que eu ia fazer em seguida. Tem algum jeito dessas manifestações pararem? Porque, pelo que eu vejo, pelo que a gente vê aqui do Brasil, elas são muito grandes, tem muita gente envolvida e, pelo visto, não tem uma liderança clara. Um pouco parecido com o que a gente viveu aqui no Brasil em 2013. Tem algum jeito de parar essas manifestações? Tem alguma demanda clara? Enfim, que o Sebastião Pinheira saia ou que faça alguma coisa específica? Enfim, tem alguma coisa? Acho que é difícil dar uma resposta para isso agora, porque na primeira semana a resposta era uma lei, era muitas leis, muitas ideias para em chileno a gente falava, a gente quer uma lei para não mais abusos. Por exemplo, em Chile até 2 anos a colusión não era crime. Então, tem muitos casos nos últimos 5 anos de collusion, que empresas fazendo um deal entre elas para elevar os preços artificialmente, então ganhar mais dinheiro. Em Chile, não há quase 10 anos, teve uma colusão das farmácias. Então, eles estavam cobrando um preço artificialmente maior para a população conseguir medicinas. Depois, o frango. Tem muitas colusiones que foram conhecidas pelo trabalho dos jornalistas. E até só 2 anos, isso não era crime. Então, e depois você veia que os donos das empresas que fizeram isso, a sentença para eles era classes de ética. Então, tem uma justiça para... Deixa eu só te pausar para falar em português. Eles tiveram que fazer aulas de ética, só isso? Não foram presos, não foram... Nossa. Não. Então, porque a justiça chilena tem cárcel para os crimes, para os crimes, como falar? Se você está vendendo um CD pirata na rua, tem cárcel. Mas se você faz alguma coisa de civil, não criminal, se você faz alguma coisa que é de empresa ou de white collar... Colarinho branco. Hã? No português a gente fala colarinho branco também. Colarinho branco quase não tem cárcel. Então, em Chile, e quem são a pessoa que tem colarinho branco? As pessoas com dinheiro, né? Então, o mesmo para os empresários que estavam financiando ilegalmente a política, eles também, aulas de ética, e eles não foram presos. Então, o que aconteceu em Chile, que a gente ficou cansada. Eu acho que na primeira semana, se o presidente Pinheiro anunciava muitas leis para acabar com isso, e também para fazer mais justiça no sistema de saúde e de retirement, a coisa poderia haver ficado melhor. A coisa é que se você tem muitas manifestações que são pacíficas, que tem um grupo bem pequeno que é violento, mas se você não tem uma manifestação pacífica, o grupo violento fica sozinho e não pode fazer violência. Mas o que está acontecendo agora é que o grupo pacífico está ainda nas ruas. Então, se você quer voltar para a paz social em Chile, tem que destravar o grupo pacífico. E o grupo pacífico, que é principalmente classe média, está
está ainda nas ruas, está apoiando o movimento, porque o presidente Piñera, no dia 2, enviou os soldados, as forças armadas para a rua, e as forças armadas mataram civis que estavam manifestando-se pacificamente. Então, isso foi um inflection point, ponto de inflexão para a classe média inteira, para de novo dizer a elite não está entendendo o que a gente quer, né? Agora, a gente já não está falando sobre justiça social e justiça e cárcere para as pessoas ricas. A gente está agora entendendo que a gente tem que cambiar a Constituição. Já a gente está indo para com outra direção. E aquilo é porque Chile ainda tem uma Constituição da ditadura. Então, muitas das coisas que a gente não pode cambiar agora, legalmente, é porque a Constituição está impedindo cambiar. Porque a ditadura pensou muito, então fez uma Constituição que é praticamente impossível cambiar. Então, a gente agora está Então teria demandando... que fazer de novo, é isso? Sim. Tem que fazer uma nova Constituição. Total. Então, a gente agora está demandando uma nova Constituição, que o presidente já disse que ele está de acordo. 3 semanas depois, ele disse que está de acordo, porque ele não está... Originalmente, ele não está de acordo. Ele agora tem que dizer sim, ou vou tentar fazer uma nova Constituição, mas ele... lembrar sempre que ele dá do 1%. Sebastián Piñera é multimilionário. Sebastián Piñera era o dono da LAN. Ele era o dono da LAN. E daí também ele era o dono de Colo-Colo, o maior clube de futebol do Chile, e dono de Chilevisión, que também é o TV Channel, o canal de estação de televisão maior do Chile. Então, ele é multimilionário. Ele mora nos pequenos distritos da elite do Chile. Então, para ele, cambiar a Constituição é bad business, you know? Para ele não vale a pena, né? E uma pergunta assim que o pessoal que acompanha me explica, com certeza tem na cabeça, e aqui no Brasil o debate está muito limitado a isso, assim, esquerda, direita, esses protestos, dá para dizer se é de esquerda, se é de direita, o que é? Tem alguma identificação ideológica clara nesses protestantes, nesses manifestantes? Os manifestantes não têm... não. A prova disso é que na primeira semana as manifestações incluso aconteceram em Las Condes, que é o distrito é o distrito onde Sebastián Piñera mora. As pessoas que moram em Las Condes estavam fazendo protestos por justiça social, quando a discussão ainda era justiça social. Então, tem pessoas de direita, de esquerda, a aprovação do presidente é só 9%, que é a menor aprovação de um presidente na história do Chile. Então, tem aqui, os protestos estão sendo liderados principalmente por a população jovem. E a população jovem, eu acho que não é tão binária de esquerda a direita. Acho que agora a discussão é muito mais todo mundo contra você 1%. O problema agora é que o 1% é governo e também é empresa. Então, o que o governo se o governo faz alguma coisa, isso é diretamente, isso afeta diretamente a que a empresa, os empresários, big corp, tem que fazer no futuro, e lembrar que eles moram no mesmo distrito, eles foram nas mesmas escolas. Então, e o mesmo presidente Piñera ainda tem empresas. Então, as leis que ele
se ele cambia a lei, isso vai afetar diretamente nas empresas do mesmo presidente. Isso é o problema. E agora foi aqui? Tá me ouvindo? No Congresso, existe essa possibilidade, pelo jeito que ele tem, pelos políticos que ele tem, existe alguma chance de criar essa constituinte, enfim, disso passar? Porque você está falando muito do presidente, né? Eu queria saber como é que é nos outros níveis da política, né? O legislativo, por exemplo. A Constituição não tem uma forma de sair da Constituição. Então, o que tem que fazer é conseguir as maiorias quase impossíveis para, por exemplo, a Constituição chilena não tem um plebiscito, um referendo. Não é possível, não é legal. Então, para fazer uma nova Constituição, tem que começar aí, né? Tem que começar para perguntar a gente, você quer uma nova Constituição? Sim ou não? Tá, isso é ilegal agora no Chile. Então, tem que tentar conseguir as maiorias mínimas quase impossíveis para trocar a Constituição. Então, o governo agora, se o governo não quer trocar a Constituição, não vai acontecer, porque o governo tem quase 40% do Congresso. Uma coisa muito interessante aconteceu ontem, que quase a oposição inteira, você tinha uma oposição muito fraturada. E agora a oposição inteira fez um documento dizendo que eles vão apoiar uma nova Constituição. O presidente agora já está falando de uma nova Constituição, mas o presidente está dizendo é o Congresso quem tem que fazer uma nova Constituição e daí a gente tem que fazer um referendo. O que a gente está dizendo é a gente não quer o Congresso que é da elite, né? A gente não quer o Congresso fazer uma nova Constituição, tem que fazer uma Assembleia Constituinte, em espanhol. O problema disso é que a direita está bem fechada, tem uma fixação com Venezuela. Então, a Venezuela fez uma Assembleia Constituinte. E para a direita de Chile, a Assembleia Constituinte é bolivarismo, é Hugo Chávez, é Nicolás Maduro. Então, a gente vai acabar assim para a direita do Chile. Mas também tem exemplos como Islândia, que eles fizeram Assembleia Constituinte. Mas a direita está muito, muito assustada, porque também é cambiar tudo, né, num país. E uma das coisas, o Congresso é muito elitista. Em Chile, o Congresso, os senadores e os deputados, eles ganham 35 vezes o salário mínimo. Que depois de México, não estou lembrando se o Brasil, mas é uma das diferenças maiores na América Latina. É muito, muito. Então, eles moram em outro mundo, eles são parte de 1% só porque eles estão ganhando esse dinheiro. Então, a confiança no Congresso, nos políticos agora, não é muita. E a esquerda inteira ontem, eles falaram, fizeram um documento que eles estão apoiando uma Assembleia Constituinte, mas o governo está em contra disso. Então, ainda é impossível saber o que vai acontecer. Na primeira semana, a discussão era justiça. Agora a discussão já não é de justiça, é nova Constituição. E não só nova Constituição como Assembleia Constituinte. E para terminar, existe alguma perspectiva de que esses protestos parem em breve ou não? Enfim, porque parece uma coisa que você está descrevendo, uma coisa muito complicada de acontecer, né? Uma nova Constituição, ela tem todo um processo de negociação, enfim, pelo que você disse,
setores da sociedade que não estão muito afim de que isso aconteça. Então, como é que faria para esses protestos acabarem? Se é que tem algum, enfim, se é que tem alguma previsão dos analistas lá no Chile? Acho que é bem difícil porque eu nunca vivi uma coisa assim. Ninguém nunca viveu uma coisa assim. Um, os protestos do Chile não têm um líder, não tem uma causa, né? Não é que em Hong Kong eles estão fazendo protestos para a maior liberdade da mainland China, para acabar com uma lei que, né? Em Barcelona, em Catalunha, eles têm uma razão para fazer o protesto. Em Chile é bem diferente. Em Chile é que a gente ficou cansada de ser abusada pelo 1%, né? E agora a gente só consegue entender que cambiando, fazendo uma nova Constituição, acho que a forma de destravar o conflito social, e essa é a minha opinião, é fazendo um anúncio de uma nova Constituição pela Assembleia Constituinte, porque agora já tem mais do 50% da população está apoiando isso. E também fazer um anúncio de mais justiça, de se você tem white collar, como é em português? Colarinho branco. Se você faz um crime de colarinho branco, então cárcel para você. É tão grave como vender piracy, né? Um pouquinho mais de justiça. Se você, mas porque de novo, a violência acontece só porque tem uma população muito grande de pessoas pacíficas que estão nas ruas fazendo os protestos. Se você consegue destravar a protestos pacíficos, a população violenta não tem como fazer violência. Então, acho que o governo tem que entender qual é a causa da moléstia das pessoas e tentar falar para eles. O problema do governo agora é que o governo não está falando para eles. O governo está falando para o 9% que ainda está apoiando o governo. O 9% está preocupada pela segurança, pela violência. O outro 92% está ainda entendendo que o problema não é a violência, que a violência é a causa de um problema maior. O governo ainda está falando para o 9%. Uma mostra disso, uma prova disso, é que o presidente desde que os protestos começaram, não tem falado com a imprensa chilena. E ele falou no sábado passado, como o periódico El Mercurio. O periódico El Mercurio tem paywall, fala muito para a elite e é o quarto com maior consumo. E o consumo do periódico é da elite só. Ele está falando só para a elite, porque ele é da elite, e o governo inteiro, o gabinete inteiro é da elite. E a elite que mora no mesmo lugar, nos mesmos distritos, que toda a outra elite do país. Então, o governo tem que tentar, é difícil para eles, porque eles nunca pegaram o metrô, eles nunca tiveram que pensar como a pensão deles de retirement vai ser, né? Eles têm saúde privada. Tudo que eles têm que falar agora é teoria para eles, não é vida real. E é que isso é o difícil. Porque as classes médias do Chile que ainda estão fazendo os protestos pacíficos, o metrô, a saúde, o retirement funds, tudo é vida real. Para o governo, não é só teoria. Entendi. Bom, Nicolás, quero te agradecer pela entrevista, pelas suas informações, compartilhar aqui com a gente do Me Explica. E, enfim, e se você tem quer fazer propaganda de site, de perfis nas redes sociais, se as pessoas quiserem te acompanhar em alguma rede social, se você quiser deixar, tem um espaço aqui.
Meu Twitter é Nico Rios, Nicorios. Eu fiz dois projetos agora com a Revolução do Chile, que é Chile Registra, para a maior base de dados de vídeos de violência policial e militar. É um one-stop shop para todos o material de vídeo. E também eu fiz como amigo um bot que monitoreia quando o presidente e todos os ministros fazem like, que tem ou fazem follow. Estou fazendo isso. É uma forma de tentar ajudar desde os Estados Unidos, onde estou fazendo os estudos. Mas se tem alguma pessoa que tem alguma dúvida, pode contatar. Legal. Então, muito obrigado, Nicolás. Muito obrigado. Tchau.